Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre pontuação, o básico da pontuação. Qual é o meu foco com esta aula de hoje? É de te ajudar a pontuar sem precisar saber tantas nomenclaturas, tá bom? E vou trabalhar com o básicozinho mesmo. Não são somente estas as regras de pontuação, há muitas outras. Inclusive, pontuação, ela anda de mãos dadas com sintaxe. Muitas pessoas erram esse assunto porque desconhecem as regras de sintaxe, o básico de sintaxe, tá bom? Mas vamos tentar resolver pelo menos uma parte deste problema. Vem comigo aqui para a tela. Eu preciso te explicar primeiramente qual é a estrutura de uma oração. A estrutura de uma oração é essa: sujeito, verbo e complemento. Tá? Eu vou te explicar como que você vai encontrar cada um deles. Veja só, a regra básica da pontuação é o seguinte: eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento, tá bom? Essa é a regra básica. Nessa estrutura há também um adjunto, que tem uma regrinha especial ali para a colocação de vírgula. Mas eu não falarei sobre isso agora, tá? Então, vamos pensar aqui numa oração simples. Vamos colocar aqui, ó. Maria comprou, eu vou dar esse espaço, porque eu vou precisar desses espaços, tá? Maria comprou um carro. Pronto. Vamos fazer uma análise sintática. Para pontuar, você precisa saber um mínimo de sintaxe. E quando eu vou fazer uma análise sintática, eu sempre começo pelo verbo. Cadê o meu verbo? Comprou. Então, aqui, ó, é o meu verbo. E aí eu venho. Quem comprou? Para eu procurar o sujeito, ó, pergunto quem. Inclusive, tem uma aula aqui em que eu te ensino a identificar o sujeito. Quem foi que comprou o carro? A Maria. Veja que este é o sujeito. Vamos pensar no que é o sujeito da oração. O sujeito da oração, a grosso modo, não é só isso, tá? Mas, num primeiro momento, é interessante que você entenda que o sujeito é aquele termo que pratica a ação do verbo. Então, pensa. Quem foi que praticou a ação de comprar? A Maria? Então, Maria comprou. Nós falamos do assunto. Quem foi que praticou a ação de falar? Nós. Então, veja, faça a pergunta quem ou o que, dependendo do contexto, vai encaixar e você vai encontrar o sujeito da sua oração, tá bom? Mas lembre-se, o sujeito não é somente aquele elemento que pratica a ação. Há sujeitos que não praticam a ação do verbo, há sujeitos que sofrem a ação do verbo, tá bom? Mas, num primeiro momento, acho que vale você entender desta forma. Vamos continuar. Agora vamos pensar. Quem compra, compra algo. Qual foi o algo comprado? Um carro? O carro foi o algo comprado. Esse é o meu complemento. Para quem já estudou sintaxe, vai dizer: professora, mas eu pensei que isso aqui fosse o objeto direto, mas é. O complemento verbal, pessoal, ele é o quê? Ou ele pode ser o objeto direto ou o objeto indireto, é o nome do complemento verbal, tá bom? Então, mas complementa o verbo. Pronto, esta é a minha estrutura básica. Veja só, eu posso colocar uma vírgula entre um termo e outro aqui, ó? Não posso, porque senão eu separarei o sujeito do verbo. E aqui, ó? Posso? Não, porque eu separo o verbo do complemento. Então, eu não posso, mesmo que esteja deslocado. Então, se eu disser assim, ó, se eu estiver com uma oração assim, ó. Comprou Maria um carro. Olha que bagunça! Vamos fazer sintaxe, ó. Aí, para você saber se você vai colocar vírgula, você vem fazendo a sua sintaxe, ó. Procura o verbo. O verbo, ele vai poder ser flexionado, tá? Normalmente, essa é a melhor maneira de você identificar, tá? Então, é aquele termo que pode ser flexionado. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. É um verbo. E Maria? Eu Maria, tu Marias, ele Maria? Não, nada a ver. Então, não é o meu verbo, tá? Então, olha só. Deixa eu aumentar essa letra maiúscula, que ficou parecendo minúscula, né? Pronto. Aí, veja, eu tenho que perguntar quem comprou. Quem que comprou? Maria. Encontrei meu sujeito.
Quem compra, compra algo. Qual foi o algo comprado? Um carro. Então, veja que está toda bagunçada essa minha oração. Ela não está na ordem direta. Então, pronto. Eu vou colocar uma vírgula aqui para isolar esse sujeito? Jamais. Por quê? Porque eu não separo esta estrutura sintática por pontuação, mesmo que ela esteja deslocada. Fez sentido? Então, maravilha. Mas, às vezes, eu posso ter um intruso. Num primeiro momento, a gente vai chamar assim. Eu posso ter um intruso entre o sujeito e o meu verbo. Eu posso ter um intruso entre o meu verbo e o meu complemento. Pode acontecer. O que eu vou fazer com esse intruso? Ele vem separado por vírgula. Ó, quer ver, ó? Eu venho e coloco assim, ó. Maria, minha amiga. Percebe que esse termo, ele não é sujeito. Ele não é o complemento. Ele não é um verbo. E está aqui entre o meu sujeito e o meu verbo. Então, é um intruso. Por hora. Depois eu venho e nomeio para quem gosta de gramática, de sintaxe. Olha só. O que eu vou fazer, então, com esse termo? Eu vou isolar por vírgula. É o intruso. Tá? Ó, esse intruso, para quem gosta de nomes, é aposto. É um aposto explicativo. Está explicando quem é a Maria. Ele está aqui, ó, para isso mesmo, para explicar quem é a Maria. Veja que está na minha estrutura, no meio da minha estrutura sintática. Tá? Vou apagar aqui porque não é meu foco trabalhar com as nomenclaturas. Agora veja, eu venho e coloco aqui, ó. Na semana passada. Será que vai caber? Coube. Veja só. Agora veja esse outro termo. Ele é um outro intruso, gente, que está entre o meu verbo e o meu complemento. O que eu vou fazer? Vírgula. Então, você pode pensar desta forma. Se você tem um intruso, volta para mim. Intruso, bem entre aspas. É só para você entender. No meio da minha estrutura sintática, eu vou isolar por vírgula. Então, veja, ó. Na semana passada. Ó, eu posso colocar outro intruso aqui, ó. Isso aqui é aposto. Isso aqui, ó, é adjunto adverbial, para quem gosta, viu? Adjunto adverbial. E eu vou apagar porque não é meu foco. Eu posso fazer assim. Maria, ao passar na prova... Deixa eu apertar. Vou colocar bem apertadinho assim, ó. Ao passar na prova. Note o seguinte, ficou horrível. Note o seguinte. Note que aqui eu também tenho um intruso entre meu sujeito e meu verbo. Não tenho. E esse intruso, queridos, ele pode ser até um verbo. Aqui, ó, para quem gosta, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Reduzida de infinitivo. Para quem gosta de nome. Viu? Mas eu não preciso nem saber esse nome. Basta eu entender que ele está no meio da minha estrutura sintática. Então, Maria, ao passar na prova, comprou parceladamente um carro. Veja, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Mas é um intruso. Vocês estão conseguindo entender que é a ideia do intruso? E esse intruso, queridos, ele pode fazer várias coisas. Ele pode ser um verbo, né? Uma oração enorme, inclusive. Ele pode ser um aposto, que é uma explicação. Inclusive, termos explicativos vêm sempre separados por vírgula, tá? Vamos continuar aqui. Pode ser um advérbio, pode ser um predicativo do sujeito deslocado, pode ser uma... Aí agora, isso eu tô falando com as nomenclaturas. Vamos não falar sobre as nomenclaturas. Então, olha só, eu posso ter uma explicação, eu posso ter uma indicação de lugar, eu posso ter uma indicação de modo, eu posso ter uma indicação de causa, tá? Isso tudo no meio ali da minha estrutura sintática. Então, preste atenção nisso, isso vai te ajudar a pontuar. E, para quem é concurseiro, vai te ajudar a pontuar adequadamente, acertar as suas questões, tá bom? Inclusive, eu posso colocar mais coisas, tá? Então, Maria, ao passar na prova... Aí eu venho e coloco mais coisa, ó. Na semana
passada. Veja, coloco aqui. Ah, socorro. Capricho, Cássia. Ó, na semana passada, então, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho outra ideia, tudo entre a minha estrutura sintática. E aí eu venho e pontuo, separo por vírgulas, em regra. Fez sentido, pessoal, para vocês? Então, maravilha. Então, essa é a regra básica. Agora, tome cuidado com construções do tipo, ó. A loja de sapatos esportivos da minha cidade. Olha quanta coisa. Natal vende bons produtos. Vou parar por aqui. E agora, numa construção tão grande, o que você vai fazer? Você vai fazer o mínimo da sintaxe. Cadê o verbo? Vende. Aí você vai fazer aquela perguntinha que eu te expliquei. Quem é que vende? A loja de sapatos da minha cidade natal. Você vê que a loja de sapatos esportivos da minha cidade natal, tudo isso pertence ao sujeito do verbo vender. Então, eu vou colocar uma vírgula, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, volta pra mim. Às vezes a pessoa fala assim, a loja de sapatos esportivos da minha cidade natal, respirou, vai colocar uma vírgula, vende bons produtos. Gente, você não vai marcar a vírgula no momento em que você respira, porque a vírgula não é a pausa da fala, apesar de às vezes a gente pausar quando a encontramos, às vezes, mas ela não é para isso. Ela é para organizar uma oração, é para deslocar um verbo que uma oração que deveria aparecer depois, mas apareceu antes. É para eu deslocar uma explicação que aparece no meio da minha estrutura sintática. Ela está ali para trazer ênfase para uma determinada coisa. É para isso que a gente pontua. Então vamos continuar aqui, ó. Esse é o sujeito, eu não vou colocar vírgula aqui. E aí, olha só, a loja vende. E quem vende, vende o quê? Vende algo. Qual foi o algo vendido? Bons produtos. Esse é o meu complemento. E aqui a gente não vai colocar vírgula, por quê? Eu não separo com vírgula o meu verbo do meu complemento. Mas eu acho que vale falarmos sobre outra coisa também. Veja só. Note que aqui eu tenho alguns termos que eles são subordinados. O que são subordinados aqui de uma maneira bem genérica? Eles são dependentes. Veja só. Eu poderia colocar a vírgula aqui? Não, porque esse A está ligado à loja. Esse de sapatos também está ligado à loja. Logo, eu não posso colocar uma vírgula aqui. Há tudo uma dependência. Esse esportivos depende aqui desses sapatos, tá bom? Da minha cidade. Esse da minha cidade se liga à loja, que esta loja pertence à cidade de onde ele nasceu. Esse Natal se liga à palavra cidades, ou seja, dentro desse termo aqui, dentro dessa construção deste sujeito, há muitos termos subordinados. Há termos subordinados. E o que acontece com esses termos subordinados? Não se separam com pontuação. Isso é o básico, pessoal. Isso é o básico. Então, pessoal, esta foi a nossa aula básica, do básico de pontuação. Eu espero tê-los ajudado. Se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu comentário e me diga também quais outros assuntos você quer ver por aqui. Beijo e até a próxima!